pessoal que está na live, eu quero apresentar para vocês o Ademir. O Ademir ele é uma pessoa muito especial para mim, por três motivos. O primeiro motivo é que o Ademir ele foi o meu aluno, ele passou pelo processo de formação comigo na minha primeira turma. Então, eu iniciei na docência em enfermagem e o Ademir ele era o meu aluno. Então, eu sou muito grata aos alunos da minha primeira turma que me ajudaram a ser a professora que eu sou hoje. O segundo motivo pelo qual o Ademir ele é uma pessoa muito especial para mim é porque o Ademir hoje ele é minha referência como profissional na área da atenção primária, a saúde, qualifica bastante o cuidado. E o terceiro motivo é porque realmente o Ademir hoje ele qualifica o cuidado ao paciente. Porque todo professor, Ademir, estava falando para o pessoal antes de você chegar, todo professor ele tem como objetivo que não é só compartilhar o conhecimento, mas é formar profissionais de excelência que vão qualificar o cuidado ao paciente. E você é minha referência nisso. Para nós iniciarmos de uma forma que o pessoal que vai nos assistir saia dessa live com bastante estratégia, bastante métodos que eles possam aplicar amanhã, se assim for a necessidade deles, eu gostaria que você começasse lá bem no comecinho, contando para nós como que você me conheceu. Você se lembra? Sim, se lembra. Boa noite a todos. Como a professora já citou, meu nome é Ademir, tá? Eu iniciei lá em 2019, tá? Primeiramente, a escola foi apresentada para mim por um amigo, né, que o filho dele se formou lá, eu trabalhava na época na área comercial, e ele apresentou a instituição, olha, meu filho é formado lá, trabalha na instituição muito boa, como você tem interesse em fazer uma qualificação, essa instituição é muito boa, inclusive ele está empregado faz muitos anos. Aí pensando nisso, eu também não tinha essa noção, faltava em mim essa questão de entendimento que existia o curso auxiliar e técnico, inclusive eu não sabia realmente. Aí chegando fui conhecer, ele mesmo me levou na instituição, fui acompanhado por ele, fui apresentado lá pelo profissional, acredito que ele esteja ainda na unidade, que foi o Douglas, que são pessoas incríveis, tá? Agradeço muito por ter me dado essa oportunidade. Iniciei a turma. Para mim foi muito, muito importante, muito mesmo, foi uma mudança de vida assim que eu costumo falar, que me abriu não só minha área profissional, como também minha área pessoal, que me fez levar assim, realmente o conhecimento para frente. Hoje, dentro do mercado de trabalho, voltado à atenção primária, eu me sinto assim, de certa forma, preparado. Claro que a gente vai buscando conhecimento cada dia mais, para poder se aprimorar. E conhecendo, quando eu cheguei na instituição, que a gente teve um monte de aula, chegou na sua matéria, eu fiquei deslumbrado com tanto conhecimento, tanta humildade, tanta simpatia, para ofertar conhecimento para os alunos. E de lá eu já tinha certeza que no estágio eu não teria tanta dificuldade, porque eu tive ótimos professores mesmo, sobre como iniciar, como se apresentar, como ter formalidade no mercado de trabalho, enfim. Foi dessa forma que conheci a instituição e não me arrependo nunca de ter entrado na Vicente Lessa. Eu que agradeço claro. Toda a generosidade e paciência que você teve comigo durante o período de formação. Conta um pouquinho agora, Denis, sobre a formação. Como é que foi a sua formação? Você é formado em quê? Quais são as suas certificações? Conta para nós um pouco sobre isso. Iniciei o curso de auxiliar em enfermagem. Lá atrás eu fiz alguns cursos, né, que foi fiz um curso profissionalizante dentro do curso da Vicente Lessa, que foi o curso de administração de medicamentos, e fiz farmacologia módulo 1, módulo 2, e também fiz o curso de auxiliar em sala de parto, que foi ofertado pela professora Juliana na época, tá? Fiz essa preparação. Depois, com o passar do tempo, já estava empregado, meu primeiro emprego foi numa casa de repouso, na LPI, Instituição de Longa Permanência, até antes mesmo entrei como cuidador, depois que eu peguei meu Corém fui promovido a auxiliar, e de lá fiquei cursando, e de lá fiquei enviando currículo, fui chamado na instituição na qual eu trabalho hoje. Depois disso, eu já encaminhei para o técnico de imediato, porque eu já sabia que precisava sim me aprimorar mais, e fiz outros cursos extracurriculares lá dentro. Fiz o curso inclusive com você mesmo, foi o curso de administração de hemocomponentes, bolsa de sangue,
E fiz o curso de administração também de administração intramuscular e medicação EV, que isso foi muito, muito importante para mim ingressar no mercado de trabalho. Foi um diferencial muito importante. Eu quero aproveitar esse momento, Ademir, esse ponto que você chegou, para responder algumas perguntas. Então, ao longo da semana, eu abro algumas caixinhas de pergunta lá no meu Instagram e vou aproveitar agora esse momento da live até para a gente ajudar a responder. Uma das perguntas que eles sempre me fazem é assim: quando eu termino a formação, eu preciso mandar currículos, né? Para onde que eu mando? Como é que eu faço um currículo? Quando você se formou e você começou a mandar os currículos, como você fez? Olha, isso foi algo que eu tinha também dificuldade na época, né? Mas aí eu procurei me aprimorar, buscar conhecimento para mim até mesmo chegar ao mercado, né? Eu já estava empregado, porque quando estava fazendo o curso, no estágio mesmo, que era a RT da instituição, da ILPI, era professora, e me chamou, me fez o convite para me participar para um processo seletivo. Fiz o processo seletivo e passei. Porém, a supervisora da instituição, olhando meu trabalho, o dono da instituição também falou para mim assim: olha, eu sei que um dia eu vou perder você, porque eu não consigo, porque dentro da questão financeira, te manter dentro de uma instituição dessa, porque você vai voar, vai chegar um momento que você vai voar. E minha supervisora falou para mim assim: olha, Ademir, eu sei que qualquer momento a gente vai te perder, porque você vem fazendo um trabalho tão bom, tão humanizado dentro da instituição, que, de certa forma, vamos acabar perdendo você. Mas entenda que hoje, todo o conhecimento que você adquiriu aqui para frente, você tem que levar de forma humanizada. E foi assim que iniciou. Sem mais delongas, eu fui pesquisar alguns sites, entrei em alguns sites que tinha lá o Vagas, aplicativo Vagas, Indeed, Infojobs, Gup, e fiquei enviando currículo. Qual foi o método que eu observei dentro do mercado, que o mercado exigia? Primeiro, nunca coloquei lá como objetivo à disposição da empresa, nunca coloquei essa palavra lá à disposição. Eu sempre tinha um objetivo. Qual era o meu objetivo? Auxiliar de enfermagem. Dentro disso, tinha as qualificações profissionais que eles exigiam. Eu fiz as preparações e ingressei, coloquei todos lá no currículo. Fiz um currículo bem elaborado, fiz o online e o físico, porque eu sabia que qualquer dia, se eles me chamassem, eu precisaria estar com o físico em mãos. Enviei para várias instituições. Fui chamado a princípio, na qual era para entrar como que tivesse experiência, eu não tinha na época, numa instituição privada. Chegando lá, ele falou: olha, a gente gostou do seu currículo, do seu perfil, porém, a gente, nesse momento, devido à Covid, precisamos de profissionais que tenham experiência. Tomei um banho de água fria ali, né? Eu fiquei desanimado, falei: não, mas eu não posso desistir porque eu tenho um objetivo. E aí, a partir disso, investi mais, fiz mais preparações, falei: não, agora, daqui para frente, eu vou ingressar. E foi quando enviei o currículo e consegui a vaga. É importante, nesse momento, a gente fazer uma pausa e fixar algumas coisas que são bem importantes, né? Então, olha só, que experiência que você traz, que é fundamental para quem for depois estudar com calma, né, as metodologias, os métodos e as estratégias importantes no processo seletivo. Então, ainda lá no período de formação, durante seu período de estágio, você estava sendo observado por uma RT, da ILPI. E, vendo que você possuía algumas habilidades, um perfil comportamental, que era alinhado com a empresa que ela representava, ela te convidou para fazer parte da equipe dela, ou você teve que enviar um currículo e passar pelo processo seletivo? Como é que foi esse momento? Enviei o currículo, primeiramente enviei o currículo, depois ela me chamou para fazer entrevista, fiz a entrevista com ela e pediu para me iniciar com a parte prática, né, observando os profissionais, no qual foi bem recebido, inclusive. Foi observando, e nesse método, quando foi a entrevista, ela ficou observando minha postura profissional, o que eu tinha que trazer o que eu oferecia de bom, porque eles analisam muito isso. Não é só, hoje eu vejo que o mercado ele não só exige exatamente uma formação, ele exige curso extra profissionalizante. Se você tem, você consegue ingressar no mercado. Agora, infelizmente, se você só tem que ofertar só um curso, porque hoje o mercado da enfermagem é muito concorrido, muito. Vem aí, digamos, eu acho que uma das profissões que mais está se formando, tendo profissionais hoje em formação, é como auxiliar técnico hoje.
Então, ela observou, pegou meu currículo, fez uma análise, fez a questão da questão prática, ficou me observando por alguns dias, e daí em diante eu iniciei e fui chamado para trabalhar mesmo na Você instituição. Passei no acredita processo. de você já ter apresentado algumas habilidades que compõem o seu perfil comportamental, ainda durante o estágio, né? Ou seja, antes de você ter o diploma, antes de você ter o Corém, você já ter apresentado essas habilidades, favoreceu a sua entrada no mercado de trabalho? Muito, muito. Inclusive, no estágio, a gente teve professores que tem mesmo acredito que era RT de instituições, professores de uma formação muito grande no estágio, eles observavam tudo, observavam a postura, observavam se você estava focado realmente em executar o procedimento, se você tratava o paciente com empatia, com humanização, com todo cuidado, e tinha segurança de fazer. Eu lembro que tinha uma professora no estágio que nós fomos fazer, e ela observava até como que você se portava, referente até seu jaleco ela observava. Inclusive, a gente teve no início, a gente colocava, por inocência, claro, andávamos com esteta no pescoço, ela pediu para retirar, ela falou, olha, gente, vocês, a partir do momento que vocês entrarem na instituição, tem que ter umas regrinhas. A primeira é a postura profissional, você tem que entender que aqui dentro vocês já são profissionais. E daí sim, e eles observam muito. O que me trouxe mais segurança assim, para dentro das entrevistas, dentro do mercado de trabalho, foi a formação lá atrás mesmo, com os professores, que eles observavam muito, muito, muito. Interessante o que você está falando. Como é que foi a sua recepção na equipe de enfermagem lá da ELPI? Você já começou a assistir diretamente o paciente ou você teve um período de adaptação? Inicialmente, eu tive um período de adaptação, foi bem recebido pelos profissionais que estavam presentes, aonde eles, olha, apresentou toda a instituição para mim inicialmente, eu já conhecia, mas ele apresentava todos os setores, me apresentaram todos os pacientes, me apresentaram todas as medicações, me apresentaram todo o histórico clínico do paciente para iniciar, né? Após isso, me apresentaram os cuidados devido que tinha com cuidado ao idoso, né? Que era o risco de queda, que não podia existir, hipótese nenhuma. Isso na enfermagem, queda é inaceitável, né? Então, não pode existir. Então, o risco de queda, sobre a higienização do paciente, sobre mudança de decúbito, que era uma coisa que foi muito citada no curso. Enfim, e eles acabaram dentro dessa formação, mas fomos para a prática, né, que na prática eles, olha, primeiro você observa, depois você pratica. Eu lembro que minha primeira punção, eu sentia aquele nervosismo e tal, mas eu sabia a parte teórica, e eu só precisava, e já tinha praticado no estágio também, mas eu precisava ter certeza que eu iria conseguir. Funcionei o paciente, e orientei ele sobre o procedimento, fiz a antisepsia como devido, fiz toda a técnica, a parte técnica, como é necessário. Daí em diante, os profissionais que estavam me observando, que tinha as pessoas que observavam nós e a RT, elas me chamaram e falaram, olha, Ademir, agora a gente vai te efetivar, nós gostamos do seu profissional, da sua formação, e a gente quer te fazer o convite para você entrar. Aí eu entrei como auxiliar de enfermagem. Essa história. Umas questões que eles também me trazem muito forte lá na caixinha de perguntas, e o que eu quero aproveitar a oportunidade também para responder, em relação ao fato deles não terem experiência prática. Eles dizem assim, que o mercado de trabalho da enfermagem é de fato competitivo, que ele exige a experiência profissional anterior, mas que não dão oportunidade para quem não tem essa experiência. E aí vem você e me diz assim, olha, mesmo sem experiência profissional, eu enviei o meu currículo, eu senti que durante a formação eu estava preparado, abracei essa oportunidade e iniciei na profissão. Como que foi para você vencer essa dificuldade, essa barreira chamada falta de experiência profissional? Hoje, os mercados são bastante exigentes nessa questão, porém, os gestores do RH vêm mudando essa teoria, né? Eles vêm, inclusive eu fiz uma pesquisa antes com alguns profissionais,
E na minha entrevista da segunda empresa, eles me citaram que eles preferem um profissional que está iniciando no mercado de trabalho, sem aquelas questões de manias, né, que é o que é utilizado, usar assim, de forma clara, manias, sem costumes não éticos, do que preparar um profissional que se adapte com questão na empresa. E quando eu fui fazer a entrevista na segunda empresa, eu senti que isso era um diferencial dentro das demais pessoas, porque assim, quando eles iriam se apresentar, quando a gestora colocou 4 pessoas, que foi 4 pessoas para fazer na entrevista, todos falaram que tinha uma experiência absurda. E eu me senti assim, nossa, mas eles têm tudo isso, o que é que eu posso oferecer? Aí eu já tinha um não, né? Eu já tinha um não. Eu fui em busca do sim. Eu fui decidido que eu precisava entrar e eles, tudo bem, tem experiência, mas dentro do mercado de trabalho vence mais forte, né? E o mais inteligente. Aí mostrei para ela, eu falei, olha, existe sim hoje, eu sei que vocês procuram os profissionais que têm experiência, eu tenho informação, eu tenho experiência lá no LPI, que é Instituição de Longa Permanência. Expliquei todos os cuidados que eu prestava na instituição, as medicações, as funções, tudo que eu orientei. Sei que eles têm experiência, mas ainda fiz até uma pergunta para a gestora. Eu fiz até uma pergunta para a gestora. Você concorda comigo que um profissional que você vai orientar, que você vai ensinar, ele tem mais facilidade de seguir as doutrinas e as regras dentro das instituições, dentro do código de ética? Ela me respondeu que sim. E dali eu tive a certeza, eu saí com a certeza que eu iria, assim, ter a oportunidade de entrar numa empresa grande, que eu considero muito grande, muito boa, e dali em diante comecei a abrir as portas. Eu fiz outros processos seletivos, eu faço processo seletivo ainda, porque você nunca pode se entender que você está 100% preparado, você precisa buscar desafios. E nesses processos que eu venho fazendo até as provas, não que eu queira sair do onde eu estou no momento, mas porque eu quero adquirir mais conhecimento. Então, e graças a Deus, até o momento, eu venho passando em outras instituições. E eu fico muito feliz em saber que eu não estou um profissional ultrapassado para trás. Para a gente entender um pouquinho, fazer uma linha cronológica, então você recebeu o convite para ser efetivado lá na ILPI, e como é que você então fez essa transição da ILPI para a empresa que você está hoje? Como é que foi esse momento? Eu preparei meu currículo, deixei bem elaborado, enviei no site da Inded, depois enviei na GUP, enviei na InfoJobs, e todos os dias eu acompanhava, todos os dias. O que o profissional tem que entender é que ele vai levar um não, isso é normal, entendeu? Você vai em busca do sim, o não é a primeira resposta, mas você que é persistente, você é um profissional preparado, você não vai desistir nunca disso. Eu enviei o currículo para as instituições, fui chamado para fazer entrevista. Inclusive, quando eu enviei, tem outras empresas, que é a InfoJobs, aí tem a GUP, que já direciona para as vagas mais dentro do território. E lá, quando você vai fazer a inscrição nesses sites, você consegue nortear as unidades mais próximas da sua residência, se você pretende trabalhar dentro da questão da Zona Leste, Zona Norte. Eu coloquei um raio muito grande, eu coloquei um raio de realmente qualquer empresa que, assim, dentro que me oferecesse formação, que me oferecesse oportunidade, a princípio eu precisaria mudar. E dessa forma, eu enviei o currículo, fui chamado primeiro início, eles aceitaram meu currículo, recebi uma resposta, que aceitaram meu currículo. Depois eles me ligaram para a entrevista. Lá eu fiz uma entrevista com a gestora, depois nós fizemos outra entrevista que foi com a gestão e o RH, que teve essas perguntas, né, que foi com as 4 pessoas, essa dinâmica. E dali em diante... Tá, deixa só para eu entender. A primeira etapa do processo seletivo nessa empresa que você está hoje foi uma entrevista, não foi a prova teórica? Ah, tá. Eu pulei a prova. Eu enviei o currículo, meu currículo foi aceito, fiz uma prova. Depois da prova, foi chamada pela gestão, e depois, junto com a gestão e RH. E depois disso, que aí eles me colocaram lá para coletar os exames, fizemos os exames tudo certinho, e depois disso entramos lá que foi para conhecer a instituição, quais são as normas, quais são as regras, o que eles orientavam. A prova foi o segundo passo. Primeiro eles aceitam seu currículo, a prova é o segundo passo. Você faz a prova prática,
eles aceitaram o seu currículo, você passou na prova, eles te encaminham para a gestão, para a entrevista. prova teórica, ela foi online ou foi presencial? A prova foi presencial, prova teórica. Eu fiz a presencial e fiz a entrevista tudo presencial. Nessa prova, eles perguntaram alguma coisa mais específica? Era uma vaga específica para trabalhar numa área? Ou tinha perguntas de cuidados gerais da enfermagem? Como é que foram as questões? Olha, eu costumo, foi cuidados gerais, não tinha uma direção específica. Inclusive, eu fiz a prova a intenção era unidade de saúde, AMAs, UBS ou PS. Aí eu falei, olha, vou enviar, voltar nessa questão. O que eles enfatizaram era você ter conhecimento realmente não só na questão hospitalar, mas também da atenção primária. Tinha perguntas de dreno de tórax, tinha pergunta de medicação, tinha perguntas de primeiros socorros, tinha a enfermagem completa. A prova era bem assim, completa nessa questão, né? E eles não eram direcionados para uma unidade específica. A prova era para analisar seu perfil, para ver se você se enquadrava, passando na prova, claro, dentro das vagas que eles tinham. E aí, fiz a prova, passei e eles me encaminharam para o AMA, né, que é onde eu estou. Nessa prova que você fez presencial, você se sentiu preparado? Você saiu da prova confiante de que você tinha tido um bom desempenho? Ou alguma coisa você achou que ficou faltando? Alguma área de conhecimento que você talvez não tenha estudado, não tenha se aprofundado, ou que durante o período de formação ficou a desejar? Como é que foi para você, o seu sentimento quando você saiu da prova? Aí eu saí da prova, confesso para você que saí da prova muito feliz, muito confiante, que dali eu já tinha plena certeza que eu iria conseguir ingressar, porque foi tudo que eu aprendi, dreno de tórax, cuidados de dreno de tórax, paciente pós-cirúrgico, são todos... teve perguntas também sobre vacina, teve questão sobre vacina, eu tinha um pouquinho de dificuldade, sim, nessa questão, mas isso, como a gente teve aula no curso, eu fiz a prova já com segurança, eu assinei, inclusive teve uma redação lá também, né? Fiz a redação tudo dentro do que eu já sabia, não tinha nada que eu não tinha estudado, nada, foi tudo que a instituição Vicente Lessa passa, tinha na prova, tudo, depois, qual foi o próximo passo depois da prova? Depois da prova, eles selecionaram a gente para fazer entrevista, já com o RH e a gestão, os dois juntos. Que onde foi que ficamos entre 4 pessoas que iniciou essa pesquisa. Entre esses 4 candidatos, né? Todos tinham experiência profissional ou não? Tinham. Todos tinham experiência. Tinha os profissionais de hospital privado, nossa, que eu fiquei... Hospitais de grande porte, hospitais que tem um nome aí que eu acho que é os nomes mais cobiçados pela enfermagem. Tinha profissionais que tinham 10 anos, tinha profissionais que tinham 5 anos, 8 anos. Eu fiquei assim, nossa, mas eles têm tudo isso, qual é que vai ser o meu diferencial? Então, foi a postura, sim, foi a postura, foi eu realmente entender que eu não era inferior a eles, o mesmo nível de conhecimentos que eles tinham experiência, eles tinham um diferencial que eles consideravam diferencial, mas eu tinha vontade e o conhecimento de entrar. E aí foi Nessa isso. entrevista, com você tinham 5 candidatos ou com você tinham 4 candidatos? Só para entender. Foram 4 candidatos. Teve a seleção de todos, eles fizeram, acho que não me recordo a quantidade, em volta de uns 20 técnicos de auxiliar técnico de enfermagem. Eles selecionaram em 4 pessoas para fazer as perguntas. E aí eles iriam fazendo em 4 pessoas, e aquelas pessoas que me ofereceram perfil, eles iriam eliminando, até chegar no ponto final. Eles acabaram, por exemplo, você não faz o meu perfil, então durante a entrevista, você tinha liberdade de responder, de falar, ou tinha que seguir uma sequência? Primeiro, o primeiro candidato falava, depois o segundo ou o terceiro. Como que foi a dinâmica, a organização dessa entrevista? Teve uma organização, primeiro candidato, segundo, terceiro e eu fui o 4. O candidato. Eu pergunto isso porque sempre me fazem esse questionamento. Se faz diferença para você ser bem sucedido na entrevista, se faz diferença você ser o primeiro ou se você vai ser o último.
No seu caso, fez alguma diferença? Como é que você lidou com essa situação, já que no caso você foi o último? Olha, é, fez uma diferença assim, porque eu já conhecia o que eles tinham, né? Eles falavam que eles tinham em currículo, eles falavam experiência. Só que assim, você não pode se sentir, como eu falei, não pode se sentir inferiorizado. Ah, eles têm toda a experiência. Mas eu tinha curso profissionalizante. Eu não vi nenhum deles citar nenhum curso. Então, para mim, ele já foi diferencial. Eu citei todos que eu tinha no currículo. Eles tinham essa experiência vasta de 8, 10, 5 anos, e eu tinha formação, tinha a experiência da LPI, que foi muito bom para mim, e eu tinha os cursos profissionalizantes. E eu acho que isso foi o diferencial. Então isso para mim, eu senti para mim só foi eu acho que foi para mim foi mais favorecedor ser o último, porque eu já conhecia o que eles tinham lá em mãos e o que eu poderia usar como arma para poder conseguir. Então seria uma boa dica para a gente deixar aqui na live que se você tiver essa oportunidade de você ser o último para conhecer um pouquinho melhor o que os antes candidatos têm a oferecer para a instituição, para você vender o seu peixe mesmo em cima das suas habilidades profissionais, é isso? É isso mesmo. Você tem que ser, além de você ser um profissional da enfermagem, você tem que ser um bom vendedor. Você tem que entender que eles são concorrentes, né? Na sala, nós temos nossos colegas, nossa, que é muito bom, a gente tem uma formação ali em conjunto com a enfermagem, tem essa união, mas na entrevista, infelizmente, ele é seu concorrente, né? Ele é seu concorrente. Você tem que vender seu peixe, você tem que vender o que você tem de melhor. Então foi isso, eu vendi o que eu tinha de melhor, aproveitei que eles não tinham nenhuma formação curricular e usei todos os meus cursos extracurriculares que eu tinha como importante, Ademir, você compartilhar, porque é uma dor muito grande, principalmente para quem está iniciando na profissão, que não tem experiência profissional, que coloca isso como uma crença limitante. Então você vem numa live e diz o seguinte, eu contrariei 75% da regra padrão, porque tinha outros 3 candidatos que tinham experiência profissional e não tinha o perfil da vaga. Você que não tinha essa experiência inicial, não tinha o know-how, não tinha uma empresa de renome para colocar na mesa, você colocou aquilo que você tinha do seu melhor, vendendo o seu peixe, vendendo o seu comportamento, a sua postura, a sua comunicação, certo? É isso? Certo. É isso mesmo, eles analisaram toda a questão profissional. Eu lembro que o meu candidato ali do lado, ele cruzava os braços, ele estava meio que inquieto, eu via como estava com... Inclusive, quando eu fui fazer a entrevista, eu fui tudo de branco, só eu estava todo de branco. Isso, lógico, se tivesse eu fui na intenção que se tiver uma prova prática, eu vou estar com ele dentro do que eles exigem, né? Mas não foi foi tudo teórico ali inicialmente a entrevista, né? E aí o que aconteceu? Eles cruzavam os braços, as pernas cruzadas, usavam muitas palavras, assim, digamos, gírias, ao se portar com a gestora. E eu vi que a gestora, às vezes, ela ia uma para outra, assim, eu falei, olha, ele está errando naquilo, aquilo ali já pode ser algo para mim não me utilizar. Perguntaram se tinha filho, se tinha alguma coisa que fez até uma pergunta que eu fiquei assim, até meio pensativo para responder, que foi quanto você pretende ganhar? E por que eu devo te oferecer a vaga essa vaga? Por que eu devo te contratar? Aí eles responderam, aí eu tive a audácia de me responder, olha, eu acredito que você não deve me contratar. Acredito que você deve me oferecer uma oportunidade, na onde eu irei apresentar o meu melhor, minha questão humanizada como profissional, e após isso, após a análise, vocês provavelmente a RT da instituição vai ter uma melhor orientação para falar para vocês que eu tenho para oferecer, né? E nisso eu percebi que os outros pecaram também. Então isso foi muito questão de questão financeira. Quanto você pretende ganhar dentro da enfermagem? Eu falei, eu ganhar dentro do que a instituição pode oferecer e dentro do que eu posso oferecer como profissional. Outros falaram os valores, eu não foquei muito na questão de valor, né? Porque talvez a instituição não poderia pagar o valor que exigia, né? E foquei nessa questão mesmo, tipo de trazer palavras que quebrasse o paradigma do não. Pessoal, vocês que estão na live, se vocês quiserem, podem fazer pergunta, tá bom, para o Ademir, tenho certeza que ele vai responder tudo bastante acurácia, e eu tô acompanhando aqui quem tá entrando, os acenos, tchauzinho, tá bom? Mas podem escrever aí as perguntas para o Ademir, que eu direciono para ele, e com certeza tenho certeza que ele vai responder da melhor forma possível.
Mas, Ademir, voltando, tem uma coisa que você falou que é muito importante, porque eu, como professora, eu sempre reforço algumas coisas em sala de aula, mas quando vem uma pessoa que ela passou, ela sofreu na pele, né, o processo seletivo, ouvir de você é diferente. O que eu digo para eles? Que muitas vezes a instituição, essa parte técnica de saber realizar os procedimentos, eles podem te treinar depois que você foi contratado. Mas a questão do perfil comportamental e a questão do dress code, a postura, a forma como você se apresenta na sua vestimenta, a forma como você, a sua marca pessoal mesmo, né? Como ela é importante para quem vai te contratar. Você acredita que isso também foi um diferencial em seu favor, em detrimento de uma habilidade que você não tinha, que era a falta de experiência? Sim, foi um diferencial, sim, porque eu lembro que eles foi dois, tinha eu, sexo masculino, outro rapaz e duas meninas. Eu lembro que eles estavam com roupa informal, dentro do que seria ali, dentro do momento, claro, e eu estava dentro que realmente a instituição precisa, né, que é um profissional preparado ali no momento. Não que você precisa exatamente na entrevista de branco, todo de branco. Não, só se tiver alguma prova técnica, se eles orientarem antes ou não. Eu não tinha certeza que teria prova prática na hora. O que foi que eu fiz? Eu vou com o que eu me sinto seguro. Vou todo de branco, com sapato fechado. Eu vi que tinha profissional, vi duas profissionais, as outras anteriores, estavam de sandália aberta, estava com uma roupa não formal na parte superior, e o outro não estava com uma roupa assim tão formal do que o mercado exige, porque eles analisam sim sua postura corporal, eles analisam sim a vestimenta que você está usando, e isso foi até esses dias eu fiz uma pesquisa com o RH e com as pessoas que fazem o termo de contratação nas instituições, e eles me reforçaram sim, que isso pesa muito, muito mesmo, é um diferencial que eles exigem. Na verdade, não deveria ser um diferencial, né? A pessoa deveria ter um bom senso que numa entrevista de trabalho você tem que estar com postura e tem que estar formal. Mas isso peca, então, e que bom que eles Com pecaram, porque certeza. foi um diferencial Você para foi mim. muito bom observador, né? De analisar todas essas questões, que eram os pontos fracos dos candidatos que estavam competindo a vaga com você, e usar isso em seu favor, não é mesmo? Sim, observei bastante, observei tudo que eles traziam de contraditório, que era tudo fora do que eu aprendi, porque eu tive sim uma boa formação, isso eu posso garantir, bater no peito e falar, eu tive uma boa formação sim, e eu vi que eu analisando meu concorrente me fez formar respostas mais fidedignas, respostas mais exatas para a gestora. E isso sim faz com que você venha trazer algo diferente para o mercado. E eu achei muito interessante que depois que passei na entrevista, passei em tudo, a gestora esteve na instituição e falou assim, eu sabia que você não era, que eu não estava atirando na pessoa errada, eu estava buscando a pessoa certa. Eu fiquei muito feliz em saber que ela falou isso, falou que ela não tinha feito uma escolha errada ao meu respeito. Voltando para as etapas do processo seletivo, então você fez uma prova teórica, depois você fez uma entrevista em grupo, você chegou a fazer uma entrevista individual? Não, individual eu não fiz. Como eles estavam contratando já de imediato para o Covid-19, eles estavam já observando toda essa questão, eles não fizeram uma entrevista assim individual, fez pessoal, fez em grupo, em 4 pessoas. Não fizeram individual não, para mim pelo menos não. Respondendo aqui a pergunta do público, como é que foi o seu acolhimento na equipe? Olha, o acolhimento, eu falo que eu fui muito, muito bem recebido pela equipe, tá? Inclusive, até as pessoas que estavam lá, eu expliquei, olha, estou chegando, fui humilde, você tem que ser humilde, falar, né, que você não tem tanta prática como eles, você observava o que eles traziam de melhor e aprimorava o seu conhecimento teórico. Eu lembro que eu iniciei, no meu primeiro dia, eu fui bem acolhido, já fui para a mesa, a profissional técnica que estava comigo e a gestora, a RH,
e a RT, a profissional RT da instituição me acolheu muito bem, me orientou que a instituição precisava, o que não precisava, quais setores eu iria, me apresentou toda a instituição, conheci as normas da instituição, conheci a questão de horário, conheci a questão que ela me orientou que a minha vaga era, inclusive minha vaga não era uma vaga fixa, né? Minha vaga era temporária. Você já sabia, minha vaga era temporária. você já sabia de antemão que era uma vaga temporária ou só foi dito depois? Olha, eu não sabia. Foi tantos processos que eu fiz, mas hoje o mercado exige que esteja descrito que é temporário ou não. Mas por eu fazer os processos, eu não focava nem nisso, eu focava só nas entrevistas, passar e ponto. Eu não pensava na questão financeira, não pensava eu precisava do quê? De entrar na instituição para que eu pudesse levar ali minha carreira daqui, para criar minha carreira profissional. E foi isso. Aí depois que eu passei, que ela passou os 45 dias, ela me perguntou, olha, Ademir, você passou no primeiro, tá? A gente vai estar renovando por mais 45 dias seu contrato, como é temporário, e aí se você passar, nós iremos ver se conseguimos uma vaga para você. Eu tive um choque na hora, assim, falei, nossa, mas graças a Deus deu tudo certo. Uma questão e também uma crença limitante muito forte para esse profissional que ainda não tem experiência na área, é ele imaginar que quando ele for contratado, então ele passa pelo processo seletivo, a próxima preocupação que ele tem é de já iniciar assumindo o paciente, né? Já iniciar fazendo procedimentos diretamente ao paciente. Isso aconteceu com você ou é de fato um mito? Você teve um período de adaptação, um acompanhamento, alguém que estava te tutoriando durante esses 45 dias? Como foi? Nesses 45 dias eu tive sim a atenção do enfermeiro, a atenção do técnico de enfermagem, a mãe estava do meu lado, estava observando tudo, mas você já tem, se você está na entrevista, você tem que mostrar para que você veio, né? Você não precisa, não, ele está me ensinando, mas eu já sei isso, então se eu me sinto seguro em fazer, eu não vou esperar ele, a minha enfermeira, o RT, falar para mim, você deve fazer. Não, se eu sei, me sinto seguro, o que eu vou fazer? Vou medicar, vou funcionar. Lógico, tinha algumas coisas que eu não sabia, perguntava para o meu colega ou para a enfermeira, olha, isso aqui, como eu faço, preencho os dados dele aqui nessa ficha, como a evolução, eu lembro que na evolução da enfermagem também eu não tive dificuldade, porque eu já saí de lá, tive aula com vocês de evolução de enfermagem, e até hoje eu foco muito nessa questão, para mim é uma segurança minha e do paciente. Então, nessa questão, assim, o que eu oriento para o profissional que vai entrar no mercado de trabalho? Agora, ser humilde, buscar aprender, mas não deixar, não ficar acomodado. Você não é uma pedra. O paciente não vai esperar que você tenha aquele tempo de aprender. Você aprendeu no curso, aprendeu no estágio. Agora é hora de quê? Você pôr tudo em prática. Tá? Com segurança, claro. Eu sempre peço, assim, nesse ápice, momento mágico da live, né? É que ao entrevistado, o meu convidado, ele sempre seja o mais franco possível, porque é uma dificuldade real. E pouco se fala disso que eu vou te perguntar. Então, você chegou numa empresa renomada e você não tinha experiência profissional anterior, mas quando você começou a atuar, você se deparou com uma equipe já experiente, que já estava lá há algum tempo e que te acolheu de forma bem tranquila. Mas o dia a dia, a gente sabe que trabalhar em equipe é um grande desafio, não é? Quais foram as estratégias e métodos que você utilizou para se inserir e pertencer de fato à equipe de enfermagem do seu setor? Como eu citei anteriormente, primeiro é você ser humilde, né? Tem que ser humilde. Se você não sabe, pergunta. Por exemplo, eu não sei preencher isso. Você poderia me explicar como funciona? Depois você, olha, enfermeira, tem isso aqui que tem como você me orientar como fazer? A enfermeira iria lá e orientava. Lógico, tem coisas que você vê que não está 100% aprimorado dentro do que você aprende na teoria, né? O que você tem que ser humilde e inteligente fazer. Olha, eu entendo que você já tem experiência, que vocês procuram fazer dessa forma, porém eu estou entrando agora no mercado. Então eu aprendi dessa forma, aprendi a forma técnica, não estou criticando a sua forma de fazer, mas eu prefiro fazer da forma que eu me sinto mais seguro, que eu aprendi, que é homogeneizar na forma correta, que é funcionar dentro da forma correta, entendeu?
é isso que você vai criando segurança dentro do seu núcleo de trabalho, e as pessoas vão entendendo que você também não é uma pessoa leiga, você tem conhecimento, você sabe eles sabem que você sabe fazer. Porém, você precisa também ser humilde, olha, não vou fazer ponto dessa forma, não. Olha, tem que ter inteligência, tem que ter inteligência e humildade para pertencer à equipe. Depois disso, passando com o tempo, a própria equipe vai entendendo que você está no ritmo deles. Que as pessoas entendem que trabalha num postinho, trabalha no AMA, não é nada disso. O postinho AMA tem emergência, o postinho AMA lota. A prova disso foi agora a Covid, teve a dengue, que teve aí casos uma grande quantidade de pessoas. Então, assim, não é só estar lá achar que é fácil. Não, tem dificuldade, você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar pessoas que não fogem um pouquinho da ética, mas você não precisa ser igual. Você precisa fazer o que você é pago para fazer, dentro do que você aprendeu e dentro do seu código de ética. Fazendo isso, você tem sua segurança profissional. Isso que você falou é muito importante, até para fixar aqui na live, para quem vai poder usar. Eu tenho sempre essa preocupação de trazer estratégias, métodos práticos, que a pessoa, se ela precisar, ela pode usar amanhã, segunda-feira, ela vai estar preparada. O que você está me dizendo, aí você pode corrigir se eu não entendi da forma correta. Uma estratégia importante é o candidato, né, o recém-contratado, ele entender que ele não tem experiência profissional, mas ele tem muito conhecimento acumulado do período de formação. Porém, não é só a questão técnica, realizar o procedimento, é uma questão comportamental. Então, nesse trecho da sua entrevista, eu percebo que você fez um posicionamento. O que é um posicionamento? Mesmo você encontrando algumas inconformidades, algumas coisas que não estavam condizentes com aquilo que você aprendeu na escola, você optou, você decidiu, você se posicionou que você ia fazer da forma como você aprendeu. Isso é bem importante porque durante o período de avaliação, a todo momento você está sendo observado, inclusive a sua forma de se posicionar frente à equipe. Como você é um recém-contratado, você poderia facilmente ser vencido pelos argumentos de quem já estava lá, o que a gente chama de efeito manada. Quando você escuta, por exemplo, aqui nós fazemos assim, e o recém-contratado, né, ele se posiciona, ele toma essa decisão, se posicionar e dizer, eu entendo que aqui vocês fazem assim, porém, eu aprendi a técnica correta de outra forma e vou continuar fazendo da forma como eu aprendi. Isso diz muito sobre o seu perfil comportamental. E o gestor que está te observando, ele leva isso muito em consideração. Foi isso que eu entendi? Exatamente isso. Após você estar o problema do profissional quando ingressa no mercado de trabalho, a gente acha que a parte mais difícil é conseguir uma entrevista, né? Essa é a parte fácil. A parte mais difícil é você se manter dentro daqueles dias que a empresa necessita que você venha se aprimorando. Então, qual é o que eu recomendo? Você, por exemplo, você está entrando, você sabe a forma técnica, você estudou, você sabe o seu código de ética, você sabe aonde pode e não deve ir, o horário que você deve seguir, você sabe que você tem aquele horário de café, você sabe que tem horário para entrada e para sair, isso é muito bem mencionado. E outra coisa que a gente observa também muito é a questão de você estar posturado em atender o paciente. Você vai ter situações que o paciente ele vai chegar para você com um problema, que ele já tem um problema criado lá atrás, que ele acha que você também vai responder ele de uma forma errada, você vai responder ele de forma ignorante, você não vai focar, você tem que entender que você lá dentro, você escolheu estar lá, o paciente não escolheu estar lá. O paciente ele tem uma necessidade, você precisa entender que você precisa resolver. Então isso eu levei comigo para sempre, né? Eu trago comigo isso como base de tudo, principalmente na questão SUS, que tem essa ideia errônea de achar que os profissionais do SUS eles são pessoas chucras, ignorantes, mas não é assim. A gente tem profissionais dentro do SUS que trabalham no privado, que trabalham nos melhores hospitais, uma experiência vasta, admirável. Inclusive é um dos sistemas mais invejados do mundo, né? Uma coisa que eu foquei muito também é a questão do jaleco. O jaleco bem todo fechado, tênis, se for o tênis fechado, que a instituição exige, sem adornos. Essa questão de adorno pesa muito dentro da instituição, eles observam muito isso. A questão de você calçar a luva, descartar a luva no lixo correto, de você
puncionar o paciente, explicar a punção, orientar antes, pedir a licença antes. Eu lembro que no curso do técnico, a professora enfatizava muito, olha, quando você for tocar no paciente, peça licença primeiro para tocar. E a forma que você atende o paciente com essa toda empatia faz diferencial. Eles até perguntam se você trabalha no privado. E você fala, eu nunca trabalhei, eu trabalhei na LPI, que era privada, mas eu falo, não trabalho no privado, eu presto sistema SUS mesmo. E aí eles acabam tendo essa ideia que todo profissional é ruim, mas não é. O SUS ele é imenso, é um sistema mais admirado e invejável do mundo. Ademir, já indo para o final da nossa live, e chegando assim no momento que eu mais gosto, particularmente falando, é que você está numa empresa de renome, e uma empresa que recentemente foi acreditada pela ONA, você me corrige se for verdade, e que você ajudou com a sua expertise a sua empresa conseguir esse título, essa qualificação, essa acreditação tão importante. E também falar um pouquinho dessa sua experiência, que mesmo já estando, né, num cargo como técnico de enfermagem, que era o seu objetivo, você ainda continua experienciando, experimentando o mercado de trabalho para não se sentir desatualizado, que, outras palavras, hoje pode dizer que você opta por estar onde você está. Hoje você pode escolher aonde você trabalhar. Como que é isso para você? Olha, para mim isso é gratificante, porque participar de uma acreditação ONA, ela exige muito da instituição do profissional, né? E quando eles chegaram na sala, que eu estava presente, que no momento eu estou na sala de vacina, e falaram que estava tudo dentro da conformidade, porque a temperatura ideal, análise a temperatura do ambiente da sala, tudo está etiquetado, vacinas abertas etiquetadas, validade correta, tudo aquilo que eles analisam, o lixo próximo da onde a lavagem das mãos na técnica, seu atendimento ao paciente, tudo isso é avaliado no momento, né? Isso é um diferencial porque você entende que você vem fazendo um trabalho correto, uma avaliação só te prova que você está no caminho certo, né? E você buscar conhecimento fora da instituição te torna uma pessoa mais preparada para saber lidar com situações futuras, né? Sabemos que o mercado de trabalho é muito rotativo, né? Então, assim, eu estou onde eu estou, eu gosto muito de onde estou, mas futuramente vai chegar um momento que eu vou querer voar, vou querer alcançar outras oportunidades, né? E eu venho aí como venho estudando, estou cursando agora a faculdade, então para isso eu venho me preparando e a minha ideia é formar uma carreira, né? Mas para isso, para que eu possa formar uma carreira, eu preciso traçar escadas, né? E as escadas que eu venho seguindo, sempre focando no contexto do paciente. Meu foco é o paciente em primeiro lugar, tá? Sempre foi essa ideia e eu não mudo isso. Quem me conhece sabe do tempo que eu costumo até falar que em questão ao atendimento, em questão à orientação, em questão à humanização, eu sou bem chato, eu costumo falar isso, porque eu tive professores que me prepararam para isso. Então, o paciente se sente gratificado em estar recebendo atendimento de qualidade. O importante nesse momento é a gente explicar para quem está nos assistindo o que é essa acreditação ONA, né? E a empresa agora que você trabalha é acreditada pela ONA, o que isso significa, o que isso representa para o mercado de trabalho, o que isso representa para o profissional. Por que, Ademir, eu digo isso? Porque muitas vezes o candidato, esse que não tem ainda experiência profissional, está se apresentando pela primeira vez no mercado de trabalho, ele vai se candidatar a uma vaga numa instituição acreditada, e ele vai para a entrevista sem saber isso, ele não conhece a história da empresa, não conhece quais são a missão, a visão e os valores da empresa. Nós sabemos que as empresas que são acreditadas ONA, ela tem visão, missão e valor muito bem definido. Claro que ela vai procurar no mercado de trabalho um profissional que esteja alinhado, o seu perfil profissional esteja alinhado com os valores daquela instituição. Então, o que é a ONA, o que é a acreditação ONA, o que isso representa, né? O nome da empresa no mercado, o que isso representa para o profissional que é acreditado como você. Olha, a acreditação da ONA, ela tem um peso muito grande hoje dentro do mercado de trabalho, né? Ela mexe realmente com
com toda a questão de doutrinas das instituições, que você tem que estar dentro do perfil que eles exigem. Se você tiver algo que esteja fora do perfil, ali você já pode perder a acreditação, né? E uma instituição que leva, que tem a acreditação, o pessoas imaginam, tive acreditação, tá ótimo. Não, você precisa estar dentro da conformidade. Futuramente vai ter essa nova acreditação e você precisa estar alinhado, né? E para isso existem normas e rotinas de sua instituição, né? Que você deve ter seguido. Fazendo isso, você seguindo todas as formas, não tem como a instituição não ter essa acreditação, né? Vai muito do profissional. O profissional tem que entender que para ter acreditação, ele mesmo pode fazer que a equipe toda, a instituição toda, perca essa acreditação. Então, por isso que você precisa entender que você precisa estar preparado. Você precisa entender as doutrinas, as orientações dentro da sua empresa, as normas, os protocolos, porque tem muitos protocolos. Você precisa entender tem protocolo para sala de vacina, tem protocolo para para sala de coleta, tem protocolo para eletro, tem protocolo para tudo, E você precisa saber desses protocolos. E o profissional que tem essa acreditação, que ele é visto também pela instituição como um bom profissional. A instituição pesa isso. Quando chegou esse momento de receber o resultado, a unidade que eu trabalho, veio todo mundo se parabenizar, todo mundo, a nossa supervisora de enfermagem veio nos parabenizar, a RT veio nos parabenizar. Então, assim, uma coisa fenomenal. Eu costumo falar que se você não estiver preparado, você mesmo profissional, faz com que a equipe toda perca essa acreditação, que é muito importante para a instituição. E tem que mantê-la, né? Você acha que tem diferença entre um processo, o candidato, né, que ele vai se apresentar, né, apresentar o seu currículo para uma instituição que é acreditada, em relação a uma instituição que não é acreditada, não em relação ao candidato, mas em relação à empresa, aquilo que ela busca do perfil comportamental no mercado de trabalho? Sim, acredito que pesa sim, porque se você, como eu falei, foi inteligente na hora de ver os pecados lá o que o outro, seu colega, seu concorrente tem de negativo, se você orienta que você participou de uma acreditação ONA, isso pesa muito, até porque a própria empresa, ela analisa isso. Olha, quem estava presente na tal sala, quem não estava presente. Isso, até mesmo quando você vai fazer um processo interno da instituição, isso pesa. Isso é um diferencial, porque você fez parte da acreditação, você respondeu as perguntas, você esteve presente ali. Isso sim, quando você, por exemplo, for numa entrevista e quiser levar isso como referência, acredito que seja um ponto positivo, sim. E você fez o processo seletivo interno ou você já entrou nessa empresa como técnica em enfermagem? Eu entrei como auxiliar de enfermagem. Com o passar do tempo, fui promovido a técnico de enfermagem. Então, assim, é tudo uma trajetória, é tudo passo a passo. Logo mais, eu quero um cargo de enfermeiro, né? Mas para isso, eu preciso me preparar primeiro, buscar conhecimento, não parar, né? Porque não é fácil trabalhar, estudar, família, e não é fácil, mas é como você sempre fala, existe um sacrifício, estou fazendo um sacrifício hoje, lá na frente irei colher os frutos, que estar onde eu quero estar. Demir, eu queria agradecer demais a sua participação, o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua generosidade de compartilhar o seu conhecimento aqui. E já encaminhando mesmo para os finais, pelas palavras finais dessa live, eu gostaria de dizer para quem está presente que o Ademir ele é um dos 8 convidados a participar do nosso evento na próxima quarta-feira, dia 21 de agosto, às 19h30, um evento presencial que chama Enfermagem em Foco, Processo Seletivo e Carreira, onde nós vamos compartilhar estratégias e métodos relacionados ao processo seletivo de enfermagem focado para aquele profissional que não tem experiência na área. Então, gostaria muito de agradecer a sua participação e que você fizesse as considerações finais para as pessoas que continuaram aqui conosco. Pessoal, eu quero agradecer a oportunidade também, para mim significa muito estar presente aqui, tá? E quero fazer o convite, reforçar o convite para que vocês estejam presentes no dia 21, para que nós possamos trocar ideias, trocar formação, conhecimento mesmo, porque e a orientação que eu tenho que passar para vocês é se qualificar, assim, o mercado de trabalho ele vem exigindo muito do profissional. E não pare, não desistam, não desista, você estudou, você sabe, só precisa do que pôr em prática o que você sabe. Pessoal, vou deixar então aqui o link de inscrição,
um link aqui na bio do Instagram. Quem é amigo, quem são os inscritos lá do Instagram do Ademir, ele pode disponibilizar o link para vocês entrarem e participarem. Será um grande prazer compartilhar esse conhecimento tão rico com vocês. Quero agradecer a presença de cada um. Essa live foi de fato um sucesso. E Ademir, eu estou muito orgulhosa de ser a sua enfermeira professora. Pessoal, até mais. Tchau.